Vamos aqui falar um pouco sobre a declaração doutrinária, não é? Já conversamos sobre a questão do batismo e agora vamos falar sobre a questão da ceia, tá? Todos esses dois estão dentro da declaração, tem a ver com ordenanças. Então vamos ver o que aqui diz aqui o texto. A ceia do Senhor, então a declaração diz a ceia, e aí a gente lembra no comentário, lembrando que aí ele está falando da ceia ritual. Ritual não é o que a ceia significa, mas o ritual ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida ou não reunida. Não é só da reunida, né? Também a não reunida. A ceia, ela é um memorial. Não funciona só no grupo, não, funciona individualmente. Por exemplo, quando um líder espiritual, um diácono, sei lá, leva a ceia para a casa de uma pessoa enferma, não está reunida, mas ela está ali. E ela vai participar da ceia, e mesmo sozinha, a ceia dá o seu recado, dá o seu significado. Então não tem a ver com reunião, tem a ver com o momento do que está acontecendo. Tá bom? Então, da igreja reunida, comemorativa e proclamadora, né? Proclamadora, ou seja, é um testemunho. A ceia é um testemunho do que aconteceu comigo. Cristo morreu na cruz e eu agora participo do seu pão que veio ao mundo, né? Ele encarnou, e participo do vinho que é a morte dele. É um testemunho. Eu estou participando porque isso aconteceu na minha vida. É por isso que a ceia não é para as pessoas batizadas no cerimonial, tá? A ceia é para todas as pessoas que confessam que já são novas criaturas, tá bom? Então, proclamadora da morte do Senhor Jesus não é proclamadora, ela é memorial, ela relembra, não é? A morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho, tá? Não tem que ser pão e vinho, pode ser qualquer coisa que lembre estas coisas. Então não tem que ser pão. Por exemplo, o pão que nós comemos hoje não é o mesmo tipo de pão e preparo de pão que havia na época de Jesus. Mas não importa. Não faz diferença. Entendeu? Segundo, o que mais? Naquela época não se usava suco de vinho, era vinho mesmo. E nós hoje tomamos o suco de vinho. Tá? Então não temos que ficar preocupados, não é isso que é importante. O importante é o que ele lembra, é o que aquilo lembra. Se não haver cerimonial, mas você teve o seu momento de recordar, teve o seu momento de relembrar o valor, o significado de tudo aquilo, esse é o cerimonial ideal, né? Porque está lembrando a morte e o sacrifício de Cristo na cruz. Tá bom? Bom, e aqui tem alguns versículos e tal. Então, isso é o que a gente lembra hoje, falando sobre a ceia do Senhor, dentro da declaração doutrinária, né, a esse respeito.